Quando a gente pensa na Bíblia, normalmente a gente foca no que ela diz, nas suas histórias, nas suas mensagens, certo? Mas hoje a gente vai fazer um caminho um pouco diferente. Vamos olhar não para o que está escrito, mas em quem foi escrito. É uma análise da história material por trás de um dos textos mais importantes do mundo. Bom, para começar, vamos mergulhar num problema gigantesco que todo escritor da antiguidade tinha que encarar: como fazer com que as palavras durassem mais do que a própria vida. Essa é a grande questão, né? Hoje parece fácil, com computadores, armazenamento em nuvem, mas imagina num mundo sem nada disso. Preservar conhecimento era uma batalha constante, uma luta contra o tempo, a umidade, o fogo, o simples desgaste. A verdade é que a sobrevivência de qualquer texto daquela época não era algo garantido. Era, na verdade, quase um pequeno milagre. E a primeira grande solução para esse problemão todo veio de um lugar bem específico: das margens de um rio famoso. Lá no Egito, ao longo do Nilo, crescia uma planta que ia, literalmente, mudar o jeito como a informação era registrada e passada para frente. O papiro era basicamente uma forma bem antiga de papel. A sacada genial foi transformar um recurso da natureza, que era super abundante por lá, numa superfície levinha e lisa para escrever. Para a época, isso foi um avanço tecnológico e tanto. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, que é a troca de vantagens e desvantagens. Por ser acessível, o papiro permitia que muito mais coisas fossem escritas. Mas ao mesmo tempo, ele era super frágil. Os textos viviam sob o risco constante de simplesmente desaparecerem por causa da umidade ou de um manuseio errado. Pois é, essa fragilidade toda do papiro acabou criando uma nova necessidade no mercado, digamos assim. A necessidade de ter algo que durasse de verdade. E foi isso que impulsionou a próxima grande inovação: uma alternativa bem mais resistente, só que bem mais cara também. Olha só que mudança radical. Saímos da planta e fomos para o animal. O processo para fazer o pergaminho era super trabalhoso, demorado, caro, mas o resultado era um material de escrita feito para durar séculos, não só algumas décadas. Isso aqui mostra muito bem qual era a nova prioridade. Se um texto era considerado importante o suficiente para ser copiado em pergaminho, era porque ele tinha que ser preservado a qualquer custo para as futuras gerações. Além disso, o formato dele era perfeito para criar os primeiros livros, os chamados códices. Esse quadro resume tudo, né? A escolha entre papiro e pergaminho não era só uma questão de material, era uma decisão sobre o valor e a intenção por trás daquele texto. Basicamente, é uma escolha entre algo acessível e algo feito para ser permanente. Certo. Mas como a gente sabe, com certeza, que foram esses os materiais usados para os manuscritos bíblicos? Bom, a evidência não vem só da arqueologia, não. A resposta, por incrível que pareça, está escondida ali, à vista de todos, dentro das próprias palavras do texto. Os escritores deixaram pequenas pistas sobre as ferramentas e os materiais que eles tinham em mãos na hora de escrever. E aqui está a grande pista. Nessa passagem, a palavra no grego original que foi traduzida como papel é chartés. E adivinha o que chartés significa? Não é papel de um modo geral. Significa especificamente uma folha de papiro. O autor está nos dizendo na nossa cara: eu poderia ter escrito isso aqui num rolo de papiro. É sensacional. Tá, mas e daí? Por que saber sobre o papiro e pergaminho é importante para quem lê esses textos hoje? O que muda saber qual era o suporte físico da mensagem? Muda tudo, porque o meio é, sim, parte da mensagem. Entender os desafios físicos da escrita e da preservação naquela época nos dá uma camada totalmente nova de apreciação. A fonte original chama isso de cuidado com o texto. A ideia é que, ao entender o suporte, a gente passa a tratar o conteúdo com muito mais atenção e profundidade. E esse cuidado se manifesta de 3 formas bem claras. Primeiro, a gente passa a reconhecer que cada palavra sobreviveu por um triz, apesar da fragilidade do papiro. Segundo, a gente começa a valorizar o trabalho absurdo dos escribas que copiaram tudo à mão por séculos. E terceiro, somos sempre lembrados de ler o texto não como algo que surgiu do nada, mas como um artefato que tem uma história física que passou por mãos humanas para chegar até nós hoje. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Os materiais que a gente usa hoje, servidores na nuvem, HDs, tudo parece tão permanente, tão seguro, mas não é. Se o papiro se desfazia com um pouco de umidade, os nossos arquivos digitais podem se perder com um simples clique. Fica a pergunta no ar: que histórias sobre a nossa própria época vão simplesmente desaparecer para sempre?